Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor aqui da Assembleia de Deus em Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz do Senhor Jesus. Estamos na lição de número 9 aqui da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o comentário que a gente faz da Escola Bíblica Dominical, da revista Editora Betel. E eu fico muito feliz em você ter encontrado esse canal. Se você é novo por aqui, eu sou o pastor Júlio César. Aqui a gente coloca minhas pregações, devocionais, meus cursos online, meus trabalhos que eu desenvolvo e também comentários da Escola Bíblica Dominical. E se você gosta desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, ele comece também a divulgar e o canal venha a crescer cada vez mais. Aqui só falamos de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 9. O verdadeiro discípulo promove a comunhão. Estamos no 4º trimestre, que foi escrito pelo nosso pastor Alex de Melo Cardoso. Tem sido lições brilhantes, né, aqui que nós temos visto aqui, comentando sobre a carta de 1 Pedro, né, aliás, na terceira epístola de João, onde temos estudado aí sobre discipulado, sobre fé cristã, sobre vida cristã. Tem sido realmente muito abençoador e você não pode perder. Hoje nós temos dicas importantes. Se você gostou da lição de número 8, né, com as dicas que eu trouxe ali no final, você tem que estar ligado aí naquela dica sensacional da lojinha da EBD, né? Se você perdeu esse vídeo, vai lá e recupera. Mas agora pega a sua revista, a sua Bíblia, seu café, a sua muca, aí o seu chamate, o pererê, o tererê, o açaí, a acerola, granola, tudo que você tiver. Do Rio de Janeiro, cafezinho também. Em Minas Gerais, café com leite e por aí vai. Porque eu e você temos um encontro aqui sensacional na presença de Deus logo depois da vinheta. Cerca de 45 a 1 hora estaremos aqui falando sobre essa revista, como você lecionar, quais são os pontos mais importantes e todo o suporte básico bíblico para que você se saia bem na sua aula semana que vem. E também, mesmo que você não seja professor, você vai aprender um pouco mais. Então, roda a vinheta. Lembrando aí, gente, já voltamos, né? Foi rapidinho. Lembrando que se você quiser ajudar o canal, você pode ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro, você vai ter vídeos exclusivos para você. Todo mês eu posto pelo menos um vídeo, um conteúdo exclusivo para você assistir. O link está aqui embaixo e também você pode ver o seu nome lá no final de cada livro aqui desse quadro da EBD.com. E também você pode ser apoiador do canal. Sendo apoiador do canal, eu posso dar a você conteúdos exclusivos, que é o plano de aula que a gente prepara aqui especialmente para os apoiadores. Lembrando que você vai receber entre quinta e sexta-feira todo esse material que a gente produz aqui para você aí que nos apoia no canal Boa Semente. O seu apoio é muito importante para manter esse trabalho aqui, tá bom? O seu nome também está lá atrás, como sinal também de muito obrigado. O link está aqui embaixo. Não se esqueçam que todos aqui também têm plano de aula, questionário e slide, porque nós temos um grupo no WhatsApp, onde lida, na verdade, uma comunidade, né, de EBD, onde eu trato e eu coloco essas postagens sobre a Escola Bíblica Dominical. O telefone está aqui embaixo, 96517-2154, e você vai pedir para entrar no grupo da sua classe. Se for adultos, tem grupo de adultos. Se for para jovens, tem um grupo só de jovens, né, que a gente grava as lições, minha filha e o Rômulo. E também, se for para Telegram, né, você não tem WhatsApp, vai para o Telegram, você escolhe ali a opção que você quer, se é comprar os nossos cursos, se é comprar o nosso livro, se é me chamar para poder fazer um trabalho na sua igreja, um curso de liderança, de escola bíblica dominical, uma pregação, palestra para casais, enfim. Aí tudo é nesse telefone, você vai receber ali as opçõezinhas e vai dizer o que você quer e vai ser encaminhado ali pela equipe Boa Semente. Então, todo mundo aqui tem esse material gratuito que é feito pela equipe Boa Semente, serviço voluntário aí que os irmãos prestam, com questionário, com material muito rico, que vale a pena você estar nesse grupo aí, tá bom?
Agora, se você quiser ser apoiador, você vai estar nos ajudando. Você pode perguntar assim, se tem material gratuito, por que eu vou ser apoiador, né? É porque você vai ajudar esse canal, você vai ajudar com a sua colaboração mensal, você vai estar ajudando a gente crescer cada vez mais. E você pode ajudar também fazendo nossos cursos para professores de escola bíblica dominical. Você que não é professor de EBD, precisa fazer. Você que já fez, faça de superintendente. A gente tem também pela Hotmart, aquele sistema de vídeo, aulas, né, que são muito interessantes. Você pode até mesmo cancelar e tem 7 dias para você devolver o curso. Não gostou, você devolve, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Temos curso lá sobre escatologia, temos curso lá sobre obreiros, uma série de cursos que são feitos justamente para dar suporte a esse canal, o canal Boa Semente, que tem crescido cada vez mais, graças a vocês que têm nos ajudado. Mas também você pode nos ajudar fazendo outros cursos, que é o curso EAD, pelo Centro de Estudos Boa Semente. Ali nós temos curso de capelania, um curso que eu super indico, é o curso mais procurado. Tem muita gente que quer fazer capelania, mas não sabe, nunca fez, não estudou. A gente vai falar muito hoje sobre essa questão do preparo. Curso de liderança, nós temos curso ali para obreiros também, só que ali o sistema é EAD, né? Você entra no site e você loga lá, tem a sua área do aluno e você vai estudando, fazendo as atividades, ali cerca de 80 horas, né? Cada curso desse, se eu não me engano. O preço está bem acessível, porque a gente está na semana aí do Black Friday, né? Black Friday, e aí você vai ter desconto também, tá bom? Então vai lá, faz esse curso, você vai estar nos ajudando. Lembrando que apoiadores e que membros, né, tem 20% em qualquer curso que quiser fazer aqui para a gente, né? Tanto na Hotmart quanto na plataforma online. Você vai estar fazendo esses cursos aí com a gente. E muita gente nos apoia, mas nunca procurou receber, né, aquilo que ele tem direito, que são os 20%. Olha aí, você está perdendo esta oportunidade. Vamos para a agenda. Domingo, dia 26, eu vou estar na D Alto Castro. Vou estar falando aí, preparando professores. Tem muita gente que está querendo aí fazer esse curso. É gratuito. Vou estar lá de manhã ministrando para professores lá na D Alto Castro, do pastor Alvani Duarte, aqui em Vasconcelos, tá bom? Então procura aí o nosso presbítero Tomás. Alô, Tomás, procura ele aí, dá o nome, vê como é que eles estão fazendo. Não sei se vai também... tem que dar o nome, porque talvez tenha muita gente dentro de uma congregação, e aí você tem que procurar saber se dá para você ir, enfim, ou marcar também para fazer na sua igreja. Aí é pelo telefone 96517, que você já sabe, 2154. Vamos lá, a aula de hoje, lição de número 9. O verdadeiro discípulo promove a comunhão. Texto áureo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 183, versículo 1. Verdade aplicada. Uma das marcas do discípulo de Cristo é o interesse e a busca em estar junto com os que também estão em Cristo. Os objetivos da lição são 3. Reafirmar a importância da unidade dos cristãos, mostrar o propósito de Deus para a igreja e expor os benefícios da comunhão. O texto de referência está em Atos, capítulo de número 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em todos havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença gloriosa estamos mais uma vez, te agradecendo, Senhor, por esse momento que vamos passar agora estudando a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos oriente, nos conduza, de forma, Senhor, que possamos entender e compreender as Tuas verdades eternas. Nos abençoe. E a cada um, Senhor, que se somar a nós, ó Pai, que possa estar também conectado nesse mesmo Espírito, que venha fluir, Senhor Deus, através dessa aula,
Venha nos dar entendimento da Tua palavra para que possamos crescer, para que possamos ser mais santos, para que possamos ser mais fiéis, para que possamos ser mais parecidos contigo. Senhor, nos ajuda. Senhor, completa, Senhor, aquilo que falta, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Perdoai, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, aquilo que nós temos falado, feito. Senhor, aquilo que nós temos pensado, Senhor Deus, ó Pai, ou não realizado. Mas, Pai querido, queremos te pedir que a Tua graça nos complete, que a Tua graça, Senhor Deus, nos inunde, de maneira, Senhor Deus, ó Pai, que venhamos, ó Pai, estar diante de Ti, Senhor, do Teu altar, Senhor, com as nossas vestes, Senhor Deus, ó Pai, purificadas pelo Teu sangue carmesim, a nossa mente limpa, Senhor, pela Tua palavra. Vá de encontro, Senhor, às nossas necessidades, retire as nossas dúvidas, nossos medos, nossos pavores, Senhor, aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que tem perturbado os Teus filhos a chegarem até aqui, que hoje, nesse momento, Senhor, sejam impactados pela Tua graça e que tenhamos momentos, ó Pai, realmente da Tua presença notória em nosso meio, alegrando os nossos corações, trazendo, Senhor, conforme diz aqui o texto, comunhão, Senhor Deus, que nós possamos ter comunhão, que nós possamos ser praticantes da Tua palavra e não apenas, Senhor Deus, ouvintes, para que tenhamos comunhão, para que tenhamos paz, para que tenhamos alegria, para que tenhamos vida, porque tenhamos certeza, Senhor, que foi a vida que Tu nos trouxeste, derramada na cruz do Calvário, para que possamos viver, Senhor, abundantemente na Tua graça. Estas bênçãos, Senhor, sobre cada família, sobre cada professor, sobre cada pessoa que nos assiste hoje, sobre cada professora, superintendente, pastor, igrejas que estão agora conosco, professores ou não, Senhor Deus, ó Pai, unidos em oração e espírito, para aprendermos mais de Ti, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, né, irmãos? Nós estamos juntos mais uma vez, olha, conectados, né? Lembrando aqui também que tem um cursinho aqui que eu estou fazendo agora, né? Boa Semente, Estudo Bíblico Boa Semente, gratuito, aqui no YouTube, toda quarta-feira às 20 horas a gente se encontra, 20 horas e 30, a gente está estudando, aqui tem sido uma bênção, falamos sobre o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nós falamos sobre também, sobre o Pai Nosso, a oração, os ingredientes de uma oração eficaz. Se você não viu, está aqui o card, para quando terminar aqui você assistir, não deixar de assistir esse vídeo, que é muito importante, é o nosso estudo bíblico aqui. Bom, a lição hoje é uma lição muito importante, e quando eu estava estudando ela, deixa eu falar aqui os hinos, senão os irmãos ficam a pé, 61, 88 e 573. Quando eu estava estudando ela, eu fiquei pensando assim, como a igreja mudou, né? Nesses mais de 2000 anos aí que a gente está atravessando da era cristã, como que a igreja ela perdeu a sua essência. Quando eu digo aqui isso, não é uma crítica, não é uma questão crítica com o sentido assim, de ficar, sabe, com aquele negócio, a igreja mudou, a igreja não é mais a mesma, que pessoas falam isso, mas sem mesmo verificar o texto, absorver o texto, entender que a mudança ela acontece, mas a gente não pode se esquecer, fazer crítica pela crítica é fácil, a igreja mudou, mas as pessoas que falam isso, elas nem entendem direito o que mudou, né? Na verdade, eles estão mais baseados no costume. Quando eu falo isso, a igreja mudou bastante, é porque a gente percebe que ela saiu do seu foco. Isso não quer dizer que ela não seja importante, isso não quer dizer que a gente vai abandonar a igreja, que a gente tem que entender a mudança, sabe que a igreja também, a igreja chamada primitiva, que eu acho que esse nome é um nome muito incorreto, muito, sabe, igreja primitiva, porque a palavra primitiva ela é pejorativa. A palavra primitiva é ligada àquilo que não tem conhecimento, aquilo que é ligado, por exemplo, quando a gente fala assim, pré-história, homem primitivo, é um homem sem conhecimento, é um homem sem cultura. Então quando você fala igreja primitiva, você também está sendo discriminatório. Eu não gosto desse tipo, né? Eu costumo chamar a igreja da primeira era, a igreja do primeiro século, né? Ou a igreja do primeiro amor também, que você usa um próprio termo bíblico. É claro que ela tinha os seus problemas, as igrejas tinham, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, onde eu ensino a falar sobre isso, que você não pode fazer essas comparações e achar que a igreja, né, a idealização, cair no erro de idealizar uma igreja. Não, a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, ou seja, vamos falar do termo correto, né? A igreja do primeiro século, ela era uma igreja santa, poderosa, milagres aconteciam, aquilo que era a igreja mudou. Hoje em dia a igreja continua sendo igreja, né? E aquela igreja que a gente idealiza na nossa cabeça, ela também tinha suas falhas, também tinha seus erros, né? O apóstolo Paulo escreve várias cartas justamente para corrigir esses erros, né? Como a carta de Coríntios, né? A carta aos Gálatas,
a carta aos Romanos, são cartas que o apóstolo Paulo escreve e ele procura corrigir os erros. Ora, se tem erros é porque não eram perfeitos. Então a gente cai muitas vezes nesse erro de endeusar, né? Endeusar uma igreja, né? Ah, não, achar que ela que era a igreja e tal. E o outro erro é também banalizar. Ah, aquilo aconteceu no passado, não acontece mais hoje. Então, quando a gente vai para o equilíbrio, né? A gente vai para o texto bíblico para ver o equilíbrio, e é isso que a gente está falando hoje, da questão da comunhão. O verdadeiro discípulo promove a comunhão. O que é comunhão? É o que nós vamos estudar hoje. Lembrando que nessa primeira parte, então eu vou fazer aqui um raio-x com você do texto, não vou nem pegar a Bíblia, vou usar os próprios versículos da lição, ok? Mostrar para vocês a importância do estudo expositivo. Nós na Assembleia de Deus não estamos muito acostumados mais, né? Perdemos o costume do estudo expositivo, né? A gente fica muito com temático, ou seja, 7 passos para isso, 3 passos para a vitória, 2 passos para lá, 4 degraus para não sei quando. Então a gente fica com esse negócio, né? Como ter vitória, como ter vencer na vida, e a gente esquece que também são estudos interessantes. A gente vai fazer um estudo sobre a fé, a gente pega vários versículos sobre a fé e aí faz um estudo, fala sobre o amor, pega vários versículos sobre o amor e a gente esquece esse estudo, que é o estudo expositivo, que é o que eu faço aqui. Eu pego versículo por versículo e eu vou trabalhando, eu vou fazer isso com vocês aqui hoje. Então, nesse primeiro tempo, eu vou ficar só nesse texto e vou explicar o que está por trás desse texto, qual é o espírito que esse texto tem, o que a gente pode aprender com ele. A gente vai entender o que é essa igreja, vai entender o que é comunhão. E depois, a gente vai, então, para cada tópico. E em cada tópico, como na semana passada, na lição 8, vocês perceberam, né? Que você percebeu essa mudança, fala comigo aqui, que eu já comecei a trabalhar diferente na lição 8, onde eu vou falando os tópicos e vou já aplicando como que você deve trabalhar na sala de aula. As dicas vai ser dada ali, dentro da própria tópico que eu vou falando. Então não é leitura de revista, ficar só lendo revista aqui. Eu faço isso porque eu sei que muita gente que me segue faz comigo. Então, em respeito a você, eu leio a revista, mas depois eu comento e trago como você abordar isso. Eu vou fazer isso lá nos tópicos lá. Inclusive, aqueles tópicos lá da lição 8 são o próprio plano de aula já, né, mais aprofundado, mas é aquele que eu mando para os apoiadores. Então, se você quer o texto que eu falo aqui, mais ou menos, né, não dá para falar todo o texto, tem muita coisa improviso, mas os comentários de cada tópico ali, do que você tem que fazer, que aparece aqui na tela, eles vão ser transformados em planos de aula para os apoiadores. Mas vamos lá. Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. 3 pontos principais onde os discípulos permaneciam. Quem são esses discípulos? Que é Atos 2? Atos é um livro que foi escrito por Lucas. Lucas, o médico amado. Um médico amado, que eu chamo ele de médico amado porque eu vejo Lucas muito carinhoso com Paulo. Ele passa a ser um amigo de Paulo, né? Alguns acreditam que Lucas foi convertido, né, ganhado para Jesus por Paulo. Enfim, mas então ele começa a caminhar com Paulo e ele depois resolve, como gentio, ou seja, como grego, né? Ele não era judeu, ele começa a pensar e fala assim, bom, como é que ele fica maravilhado com o que ele está descobrindo naquele momento. Jesus Cristo já tinha sido morto, ressuscitado, os discípulos estavam ali caminhando, Paulo já tinha se convertido, é quando ele chega, e aí ele fala assim, bom, vamos escrever alguma coisa sobre esse Jesus que eu não conheci, e ele começa a fazer a pesquisa. Então Lucas é o primeiro historiador, né, um dos primeiros historiadores da Bíblia que a gente tem, né, puxando já a sardinha para o meu lado, e ele vai escrever o Evangelho de São Lucas, ou Evangelho de Lucas. Ok, mas ele não escreve só o Evangelho de Lucas, ele escreve como se fosse uma continuação desse Evangelho, porque ele faz, então, conta a história de Jesus, o que ele desceu, o que ele ensinou, quais são os seus principais ensinos para a comunidade da que ele vivia naquela época, e depois ele escreve também o que os discípulos fizeram. E aí ele vai narrando esses acontecimentos, e ao narrar, então, a gente tem esse livro chamado Atos dos Apóstolos, que muitos teólogos acreditam que o nome também poderia ser Atos do Espírito Santo, tendo em vista que Lucas é aquele que mais dá ênfase à ação do Espírito Santo. Você vê isso tanto no Evangelho, principalmente em Atos dos Apóstolos, onde você vê o Espírito Santo agindo de forma tremenda. Esses discípulos agora,
segundo a narrativa de Lucas, estão agora reunidos, tá, em Jerusalém, aguardando o que o anjo havia dito, o que Jesus havia dito, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e eles estão agora entre esse intervalo de 50 dias, onde tinha a Páscoa, foi o que aconteceu, a morte de Jesus Cristo em Jerusalém. Depois de 50 dias você tem o Pentecoste. Então esses 20, 30 dias, esses discípulos agora estão reunidos em Jerusalém. E ele vai contar como é que era esse ambiente e essa igreja que fazia milagre. Guarda isso. Então, eles perseveravam em quê? Na doutrina. Pastor, que palavra é essa, doutrina? Isso é muito importante. Doutrina é conhecimento. Por exemplo, quando eu falei lá no começo, vamos fazer um estudo sobre fé. Aí você pega o texto de fé na Bíblia Sagrada, né? Você vai numa boa Bíblia de referência. Aqui no canal, aqui embaixo, tem mais dicas de Bíblias de referência que você pode comprar pela Amazon, né? Que você vai ser bastante abençoado. Você pega essas referências e você monta um estudo. Ali é uma doutrina, um encadeamento de conhecimento sistemático. Por exemplo, no judiciário usa muito essa palavra, doutrina. Doutrina é o quê? É um estudo sobre uma jurisdição que é feita, que é produzida a partir de códices de leis, né, que montam e regulam um assunto. Isso chama-se doutrina, para que as pessoas possam depois observar. Então, doutrina é conhecimento, é ensino. Doutrina não é costume. Por que nós nos afastamos tanto dessa igreja antiga do primeiro século? Porque a gente, por falta de conhecimento, a gente começou a colocar no lugar de doutrina, começamos a colocar os costumes. Porque quando você não sabe o que ensinar, você não sabe Bíblia, né? E esse é o mal do nosso tempo, a gente começa a se apegar naquilo que a gente pode ver. O que a gente pode ver? Aquilo que é aparente. Então a gente se pega no cabelo, se pega na cor do cabelo, se pega no tamanho da saia, se pega no tamanho do vestido, se pega na gravata, se pega... Não pode isso, não pode jogar futebol, não pode não sei o que, não pode ver televisão. Então observe, o que acontece? A gente pega os costumes, porque é aquilo que a gente consegue observar. Mas a gente não consegue entender o texto porque falta ensino, falta conhecimento. Então quando fala doutrina aqui, é ensinamento, é conhecimento. Que de quem? Dos apóstolos. Que doutrina era essa? O que eles tinham conhecido, o que eles tinham aprendido com Jesus. Amor, fé, gratidão, as bem-aventuranças. Então, esse era o conhecimento que Pedro, então, quando se reunia com a igreja, trazia para eles. Olha, naquele dia, a gente estava no mar da Galileia, e Jesus fez isso e fez aquilo, e andou sobre o mar, e veio uma tempestade, ele me chamou, e eu andei com ele. Isso ia trazendo aquela fé. Mas não era só o conhecimento, eles faziam comunhão, que é a palavra que nós vamos trabalhar bastante. Não vou nem entrar nela agora pessoalmente, porque o texto vai trazer lá o significado de comunhão e eu quero juntar junto com vocês. E no partir do pão e nas orações. E aqui é interessante. Então, eles estavam em oração no partir do pão. Que partir do pão é esse? É comer mesmo. Eles comiam juntos. Isso é muito importante. Você sabia que comer é um ato divino? Comer é um ato sagrado? Comer é tão sagrado que Deus comeu com os homens. No Antigo Testamento, né, Abraão, ao receber lá o anjo do Senhor, ele prepara ali, pede que Sara prepare ali o guisado para que seja consumido por eles. Ora, claro que Deus não precisa se alimentar, é claro que ali foi uma teofania, a apresentação de Deus ou do anjo do Senhor em forma de homem. Deus não precisa de alimento, Deus não precisa de comida, Deus não come, mas o ato simbólico da reunião, do que significa comer com, nós no Brasil não temos muito essa cultura, mas fora do Brasil, por exemplo, na cultura europeia, até mesmo nos Estados Unidos, você observa muito isso. Que as pessoas se reúnem para tratar negócios no almoço. Por quê? Porque o almoço ou sentar-se à mesa para comer é um ato de que eu estou em respeito a você, eu estou junto com você, eu estou compartilhando o meu alimento com você. É um momento de gratidão a Deus, é um momento de restauração, é um momento de comunhão, é um momento de solidariedade, de compromisso. É por isso que o alimento é tão importante e é por isso que a hora da alimentação é tão importante. Quantas pessoas perdem, né, esse momento da alimentação? Hoje em dia a gente não se reúne
reúne mais em família, nem mesmo para se alimentar, cada um come no seu lugar, no seu tempo, né? As famílias têm perdido muito esse contato da refeição. Essa comunidade não, essa comunidade é uma comunidade que comer com era muito importante. Comer com é um ato sagrado. Nas comunidades que eu visito, que eu trabalho, no Quilombos, né, onde tem a guarda cultura africana, a gente tem duas coisas muito interessantes, né, em relação à comida. Um respeito muito grande à comida, as mãos que prepararam, as mãos que fizeram, gratidão a Deus pelo alimento e comer com as mãos, né? Porque eu perguntei isso em um quilombo visitando, eu falei assim, por que vocês comem com as mãos? Eu me lembro que a minha avó comia com as mãos, né? Eu me lembro que minha mãe comia com as mãos ainda. Então eles falaram assim, olha, existe uma energia que você ao comer com as mãos, você traz essa energia para dentro do seu corpo. É por isso que os antigos dizem que... Tinha até um comercial antigo, né, de uma tal marca, que eu não vou falar, que as pessoas falam, não vou fazer merchan aqui de graça, mas que essa marca ainda existe, que falava assim, como é que você cozinha, o que você coloca? É o amor, né, é o amor. Por que se dizia isso, né? Esse comercial pegou esse tino sobre as mãos que preparam o alimento. Na verdade, é a mão que prepara o alimento, né? Me lembro da minha mãe dizendo, né, fulano tem mão boa para fazer comida, fulano tem mão boa para comer, para plantar, fulano tem mão boa para cortar cabelo. O que eles estão querendo dizer com isso? É que as mãos, elas trazem energia da pessoa. Então, se eu tenho uma energia boa, as coisas que eu toco, essa energia passa. Então, os quilombolas, ou seja, os africanos, os indígenas também, temos muito que aprender com esses povos. Eles comem com as mãos para que essa energia boa deles, eles possam absorver. É por isso que na hora da alimentação você não pode estar em briga, não pode estar em discussão, não pode estar aborrecido, aquela comida cai bem, não, cai mal, né? Por quê? Porque o ambiente está ruim, está cheio de mais energia, você come também aquilo que é ruim, que está no ambiente, aquela briga, aquela discussão. Por isso é um momento de paz. Agora, eles comiam. Então, quando eles estão dizendo, quando a Bíblia diz que eles comiam juntos, eles estão em união, em unidade, né? Estão ali podendo se alimentar juntamente e ali nesse ambiente de fraternidade. Isso é espiritual, comer é um fato espiritual. Aí me faz lembrar, e o pessoal fala assim, mas é festa de crente, crente come pra caramba, meu Deus do céu, ele come parece que não tem amanhã, ele come parece que não existe amanhã, ele come que, meu Deus do céu, quer pular em cima da bandeja. Aí o outro fala assim, crente não bebe, não quer cerveja, não sei o que lá, né, mas come. Aí por causa disso ele, se empanturra, ele faz vergonha. Aí outro do pessoal fala assim, não vou nem convidar o crente pra minha festa não, que... A parte disso, você pode pensar, pastor, está viajando. Não estou viajando, não. Isso aqui tudo faz parte de um conhecimento acerca da comida, que é muito importante, deve ser valorizada. É um momento especial. Então, esses discípulos estavam lá juntos, o quê? No conhecimento. Depois, na comunhão. Depois, no partir do pão. E terceiro, nas orações. Observe que é uma gradação. O Lucas escreve assim para que a gente possa entender como é que essas coisas estão encadeadas. Primeiro, tem que ter ensino. O ensino leva à comunhão. A comunhão leva ao partir do pão. E ao partir do pão leva às orações, porque as orações são atendidas. Então, como as orações são... Então, as orações, preste atenção, vem comigo, vem comigo. As orações não podem ser atendidas se não há partir do pão e se não há comunhão. E se não há ensino. Então, primeiro é o ensino, depois eu trago para a comunhão, depois a gente vai para o partir do pão. E se depois vem as orações. 43. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, eles curavam. Agora, por que eles curavam? Porque havia ensino, porque havia o partir do pão, porque havia comunhão e oração. Então, uma coisa está conectada à outra. Por que havia temor? Temor aqui não é medo, temor aqui é respeito, as pessoas respeitavam. E por que havia maravilhas e sinais? Porque eles tinham antes essa comunhão. Eles não estavam brigados, eles não estavam discutindo, não estavam lá cada um para o seu lado, mas pelo contrário, eles estavam juntos nessa unidade, nesse amor, né? Bom, em todos, versículo 44, em todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, viviam em comunidade, tinham tudo em comum, ou seja,
o que é ter em comum? Lembra que eu falei, acho que eu falei na lição 8, né? Eu falei sobre isso. Nós temos algo em comum. Embora nós temos as nossas diferenças, nós temos algo em comum. O que nos une? O amor de Cristo. O que nos une? O sangue de Jesus que foi vertido por mim é o mesmo sangue que foi vertido por você. Se você ama a Deus e eu amo a Deus, se você é salvo e você é salvo, se eu quero ir para o céu e você quer, nós temos algo em comum. Tem algo que está de mim, e mais, vamos aprofundar nesse sentido. E no outro sentido é que tem algo de mim em você e tem algo em você que tem algo de mim em você e tem algo de você em mim. De maneiras que eu olho para você e vejo algo meu em você. E você olha para mim e vê algo em mim. Isso se chama o processo de identificação. Então a gente se identifica. Identifica porque por que a gente se identifica? Porque é o mesmo Espírito que está em mim, é também o mesmo Espírito que está em você. E logo eu começo a doar para você algo. Então tem algo de mim em você, porque eu dou a você. E tem algo que eu recebo de você, então você tem algo em mim. Então nós temos coisas em comum. Tem coisas que a gente não é em comum, que a gente não pensa, que a gente age diferente, mas tem coisas que estão em comum. E ele está dizendo que existiam, estavam juntos e tinham tudo. Agora a diferença é que eles tinham tudo em comum. Ou seja, o coração de um era o coração de outro, de maneira que não havia diferença tanto entre eles. Vamos continuar no texto, só fazendo uma exegese, ou seja, uma interpretação. E todos criam, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, não é só você estar, a importância de estar junto, a importância de estar perto, né? A importância de estar hoje. Se você já perguntou por que essa pessoa não tem ido? Você já perguntou por que teu irmão não está lá? Né? É importante estar perto e dizer assim: irmão, eu senti falta sua, irmão, eu senti sua falta, você não veio tal dia. Hoje cada um é por si, né? Não, você não veio, a pessoa some da igreja, fica 3 meses, ninguém visita. E não é nem questão de visitar, porque hoje também a gente tem muita dificuldade para fazer visita, mas é que ninguém nem nota que faltou. Né? E a gente está entrando, vamos pensar aqui não só na Assembleia de Deus, mas na igreja em todo geral, em que você vai a essas igrejas grandes, né, mega igrejas, onde você nem é notado, você nem é visto. As pessoas são meros espectadores de um culto. Eles vão, se for voltar, voltou, se não voltar também não voltou. As pessoas não sentem falta. Isso também dentro da nossa própria denominação, a gente percebe isso, que não há esse cuidado com as pessoas. Mas aqui não, olha só, estavam todos juntos, ou seja, então se faltasse um, eu creio que eles iam atrás. Se faltasse um, eles procuravam. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, ou seja, cada um entendia como. Mistério é como se deveria fazer. Então, como eles estavam vivendo, presta atenção, uma percepção de que Jesus estava voltando logo, afinal de contas eles andaram com Jesus, viram Jesus e ele havia prometido voltar. Esses discípulos acreditavam firmemente de que Jesus estava por vir muito perto, muito breve, e que não havia sentido gastar a sua vida nas coisas terrenas, nas coisas materiais, porque eles já estavam vivendo o reino espiritual, que eu já até falei sobre isso na aula do estudo Boa Semente, né? O que é o reino, como é o reino, a manifestação do reino. Então eles já estavam vivendo esse reino, e por viver esse reino, percebiam que não fazia sentido ficar com as suas casas, ficar com as suas herdades, com as suas propriedades, nos seus trabalhos seculares, tendo em vista que tem muita gente pobre, muita gente necessitada, né, que a gente viu estudando os evangelhos, a gente percebe aquela multidão de pessoas necessitadas, doentes, percebe que o Estado não tinha nenhum tipo de cuidado, né, naquela época não existia cuidado, nem seguridade social. Então essas pessoas eram muito pobres que estavam agora vindo para a comunidade cristã e era preciso dar suporte a essas pessoas. Então eles começaram a imaginar que se Jesus está voltando, não faz sentido guardar tesouro na terra. O que eles faziam? Então, eles vendiam as suas propriedades e eles passavam as propriedades para a comunidade. Então, de maneiras que um vendia seu campo e aquele dinheiro era arrecadado para sustento daqueles irmãos. E o que eles
começaram a viver tão juntos, tão perto um dos outros, e dividir tudo que eles tinham, que aquele pão agora passou a ser um pão comunitário, passou a ser um pão de todos. Então para que eu vou juntar dinheiro se Jesus vai estar voltando? Por que eu vou ter esse campo enorme, vou morrer, vai ficar tudo por aí? Não, eu vou vender e vamos viver todos juntos. Então esse é o primeiro motivo. Eles imaginavam que Jesus estivesse voltando, não fazia sentido guardar nada na terra. Número 2, eles realmente tinham um coração voltado para o outro, no sentido de distribuir. A palavra de Jesus disse: vai e vende tudo o que tens e dê aos pobres, que ele falou para aquele homem. Né? Lembra que Jesus ensinou sobre isso? É interessante, né? Como é que a gente é seletivo nessas coisas, né? É seletivo nessas coisas. Não, isso aí foi só para aquele tempo. E aí, como a gente fica com esse negócio de que isso foi só para aquele tempo, os milagres, as maravilhas, aquilo que acontecia só naquele tempo. Por quê? Porque você não quer praticar aquilo que eles faziam. É claro que hoje nós estamos vivendo um outro tempo. Claro que a gente tem que entender isso, ler a Bíblia com o seu próprio tempo, porque eu sempre falo isso. Ler a Bíblia com os olhos daqueles que escreveram a Bíblia e tentar entender o espírito que está por trás dela e o que eu posso aplicar hoje. Claro que Deus não está querendo que hoje a gente faça isso. Mas esse é um exemplo para a gente entender como era o coração dessas pessoas. Então eles vendiam o que tinham para que não houvesse ninguém muito rico, ninguém muito pobre, desigualdade. Esse era o coração da igreja. Então observa, primeiro, eles tinham conhecimento, o conhecimento trazia comunhão, o comunhão se expressava a partir do pão e nas orações. Por causa das orações, esse conjunto de coisas, havia temor e as maravilhas, os milagres acontecessem. Então não há milagre se não houver comunhão, se não houver partir do pão, enfim. E todos criam juntos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e repartiam com todos, segundo cada um é mister. Então, não era obrigatório, né? Tem lá no capítulo 5, vai falar de Ananias e Safira, não era obrigatório, mas era algo que cada um escolhia no seu coração e fazia, e assim que se colocava no seu coração. Né? Uma vida comunitária, uma vida realmente regrada pelo esse amor ao próximo que nós perdemos ao longo dos séculos. E louvando a Deus, versículo 47, louvando a Deus... 46. E perseverando unânimes, ou seja, todos perseveraram unânimes, não faltava ninguém, todos os dias no templo, e então eles se reuniam no templo, e partindo o pão em casa, porque isso é muito interessante também, a igreja nasce não só no templo, mas também nas casas. As casas eram locais onde eles se reuniam para poder cultuar, para poder comer junto, entenda isso. Então toda vez que eles se reuniam, eles comiam, e sempre que eles comiam, eles estavam em cânticos, em orações, era um culto. Hoje, por exemplo, né, alguém no curso de obreiro me perguntou, as pessoas perguntavam quando eu dava aula de Santa Ceia, mas a gente só pode tomar a ceia uma vez por dia, por mês, né? A gente só pode tomar a ceia. Não, olha, como é que os discípulos faziam? Os discípulos comiam todos os dias é a ceia, todos os dias é festa, todo dia é dia de lembrar e comemorar a morte de Jesus e lembrar que ele está voltando. Então essa era a atividade principal, compartilhar esse pão justamente com aqueles que não tinham pão, porque muita gente não tem pão. E um dos motivos que vai fazer com que as pessoas venham para a igreja, porque ali tem alimento, ele sabe que ali vai ter comida, ele não vai ser cobrado pelo pão que ele comer, porque alguém vai trazer pão para que ele possa se alimentar. Versículo 47, então comiam pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. O que é singeleza no coração? Pureza. Né? Sem ódio, sem mágoa, sem rancor do seu irmão, né? Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, aqui, louvando a Deus, ou seja, glorificando a Deus por isso, e caindo na graça do povo, ou seja, as pessoas gostavam da igreja. Esse é um ponto também muito importante para a gente pensar. As pessoas gostavam da igreja, as pessoas não atiravam pedra na igreja. Por que isso mudou ao longo do tempo? Hoje a igreja é apedrejada. E Jesus falou sobre o sal, né? Se o sal for insípido, vai ser pisado pelos homens. Por que a igreja é apedrejada? Porque ela perdeu essas características da igreja primitiva ao longo do tempo. E aí a pergunta é, sua igreja é querida? A igreja é querida, as pessoas sentem falta da igreja. Se a tua igreja fechar, as pessoas vão sentir falta. Como que a mídia retrata a igreja?
Como que a internet, a jornal, as fontes de comunicação se reportam à igreja. Como que a sociedade, o que a sociedade tem a dizer sobre a igreja, sobre um pastor? Cada dia mais nós vemos grandes escândalos, nós vemos pastores envolvidos em vários atos, cristãos envolvidos em vários atos, enfim, né? Grandes coisas que estão acontecendo dentro da própria igreja, que faz com que as pessoas hoje olhem para a igreja e se afastem. O movimento do desigrejado, a gente não pode só criticar, a gente tem que pensar por que essas pessoas desacreditaram da comunidade, por que elas abandonaram a comunidade. Ninguém pergunta. Ninguém pergunta por quê, quais são as críticas, quais são os motivos pelos quais, por que não se identificam, por que a igreja hoje não está na graça do povo, mas antes, ao contrário, ela é criticada, porque a igreja deixou a sua essência, e essa essência era baseada no amor, na comunidade, na compreensão. Outro dia eu ouvi alguém falar assim, a igreja deixou a conversão, né, para ser apenas uma questão de inclusão. Não é que a igreja deixou de ser, ela não pode não dizer que ela deixou a conversão. É que não há inclusão, não há conversão se não houver inclusão. Não há conversão se não houver inclusão. Então primeiro eu tenho que aceitar essa pessoa. Jesus disse, vinde a mim. Ou seja, então primeiro a igreja tem que ser um local onde a gente chega e se sinta bem, onde as pessoas se amem, onde as pessoas se conectem, onde as pessoas estejam ali para adorar a Deus e não para criticar, ou para seja o que for, sei lá, onde você vai ser aceito como você é. Onde você vai ser aceito como você é, do jeito que você é, da cor que você é, do jeito que você faz, seja o que for, você é aceito daquele jeito. Porque a transformação vai se dar através do evangelho, do estudo da palavra, sem imposição. E isso que era o segredo dessa igreja aqui. Era a inclusão dessas pessoas dentro desse evangelho, a partir da comunhão, da unidade, da caridade, e de maneiras que essas pessoas, ao serem encontradas ali, elas vão se transformando, vão tendo as suas vidas, a sua experiência de vida transformada. Então a questão hoje do movimento de igrejas não é de desigrejados, não é só criticar os desigrejados, mas olhar para dentro de nós e pensar por que isso está acontecendo. Eu já fiz trabalho em cadeias, em presídios, trabalhos, e o que tem de pessoas lá que vieram da igreja não é um número pequeno. Inclusive tem um curso de capelania aqui muito interessante, pessoas que querem aprender sobre capelania, né? Faz esse curso de AD, você vai aprender o que é uma capelania, como chegar num presídio, qual a importância, né, da capelania, que essa igreja é a igreja que acredita na transformação de vidas, e não que essas pessoas que estão lá, à margem da sociedade, devam ser tratados como bichos, devam morrer, devam viver lá como se não tivesse possibilidade de restauração de vida, de mudança de vida, que eles vão ser mudados através dessa palavra, dessa singeleza de coração, e que eles vão ser incluídos, né, de novo no meio da sociedade através do amor que transforma. Então as pessoas Então a gente vai fazer esse trabalho, né, na sociedade, a gente vai levar a palavra, porque a gente crê que aquelas pessoas que vêm, elas vão ser transformadas, e isso fazia com que o povo gostasse da igreja, se sentisse bem na igreja. E não, hoje em dia as pessoas então se afastam. Por que elas se afastam? A gente tem que ver porque tem N motivos. Não é tempo da gente fazer vídeo, vai ficar longo, enorme, se a gente for elencar os motivos pelos quais isso acontece. Nós precisamos olhar para dentro de nós e verificar as nossas falhas. Todos os dias acrescentava o Senhor e a igreja aqueles que se haviam, então louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo gostava deles, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvar. Por que nós perdemos essa característica? Primeiro, talvez eu vou apontar alguns motivos pelos quais a gente não perdeu essa característica. Número 1, excesso de trabalho. Excesso de trabalho, é tantos cultos, é tantas festas, é tanto congresso que você não consegue respirar. É tanto festa do que, é tanto culto não sei da onde, é tanta campanha não sei do que você fica envolvido em tantos cultos e se esquece da comunhão. Ativismo religioso não é algo saudável. Eu tenho estudado também como que o ambiente religioso ele pode ser um ambiente de adoecimento.
seja católico, seja protestante, ou seja de religião afro, qualquer ambiente de religiosidade, se ele não for realmente uma religiosidade saudável, ele pode ser um ambiente de adoecimento. E quando que ele se transforma num ambiente de adoecimento? É simplesmente quando ele tem atividades demais que não prezam pelas principais, que é a comunhão. Né? Quanto tempo você não fica junto com seu irmão? Você só conhece ele, só vê ele no culto. Né? Você vê ele no culto, num congresso, vai ali e tal, não sei o que, mas você não tem tempo de conversar, de sentar, para compartilhar com ele. Quantas confraternizações você fez na sua igreja? Quantas confraternizações você sentou? Ah, mas o meu departamento faz. Não estou falando do departamento, é por isso que está tudo fragmentado. Estou falando na igreja, sentar junta. Ceia de Natal, quanto tempo a sua igreja não faz um ceia de Natal? Quanto tempo você não promove um momento com todo mundo, né, para todo mundo sentar e comer junto? Não tem. Por que não tem? Porque a gente vive no mundo corrido, não é só a culpa da igreja, a gente vive no mundo corrido. Claro, a gente vive no mundo corrido, ninguém tem tempo, cada um tem sua escala, seus afazeres, e vem mais a igreja com mais uma série de atividades que consome tudo o nosso tempo, de maneira que a gente não tem o tempo mais importante, que é sentar junto e comer junto. Esse é um dos motivos pelos quais a gente não tem visto a manifestação do Espírito Santo nos dias atuais. Excesso de atividade não quer dizer santificação. Com grandes congressos, com grandes pregadores que não mudam nada, as pessoas continuam a mesma coisa na segunda-feira. É só um ajuntamento de pessoas, mas o coração das pessoas está longe de Deus e do outro. Tá gostando? Ou não tá gostando? Hoje é coro, né, parceiro? Eu não escrevi nada, eu sou só a voz que clama no deserto. Então, você não vai para a igreja para encontrar Deus, querido. Deus está em todo lugar, Deus está na tua casa, Deus está no oculto, Deus está no secreto, Deus está no teu quarto, Deus está em todo lugar. Não há lugar que Deus não esteja. Nós vamos para a igreja para encontrar o outro irmão, para ver Jesus na face do outro irmão, para dizer como ele está, para compartilhar suas experiências. É para isso que nós vamos à igreja, para crescer, para melhorar, para aprender. Então esse é o motivo pelo qual a igreja está perdendo o seu sentido. Ai, meu Deus do céu, vocês não querem ouvir o que eu quero dizer? Olha só, então, gente, presta atenção, esse é o texto de referência, esse era o segredo dessa igreja comunitária. Essa igreja é uma igreja incomum, onde as pessoas não estavam pensando no individualismo, nem nesse consumismo, nem na ideia do eu primeiro, que é tudo o contrário. Agora vamos voltando para a gente entender. Aí ele vai pegar esse texto para mostrar a gente, essa é a igreja, que é a igreja de João. Essa igreja é a igreja de Demétrio. Essa igreja é a igreja de Gaio, que vai dar origem, então, à escrita da terceira carta, né, de João, a epístola de João, para essa igreja, que é essa igreja que Demétrio tem na sua mente, essa igreja que ele quer fundar, essa igreja que ele quer dirigir, essa igreja que João está percebendo, pelo amor de Demétrio e de Gaio, que Diótrefes não quer. Então, na aula de hoje, a partir desse texto, agora que você já sabe o que é comunhão, qual era o contexto, como é que eles viviam, aí você vai entender os problemas que estavam acontecendo na igreja de Diótrefes e como que Diótrefes agia contrário à comunhão. Então, o verdadeiro discípulo, eu e você, devemos promover a comunhão. Espero vocês aqui no tópico de número 1. Que calor é esse em volta do altar? Ô, direção, vamos botar um ar aqui, direção. Você vai ficar ligando. Ficar ligando aí, botar um ar aqui, ninguém quer. Quando terminar essa lição, tá a camisa toda molhada. Corta essa parte. Corta essa parte, abafa esse caso. Verdadeiro discípulo promove a comunhão. Número 1, ou introdução, né? A comunhão é um dos aspectos cruciais e característicos da igreja cristã, razão pela qual é chamada pelo apóstolo Paulo de corpo de Cristo. Vocês acharam que eu peguei pesado na introdução? Vocês vão ver o que vai acontecer. Sem essa condição, ela não serviria aos propósitos de Deus na terra. Qual é o propósito de Deus? Lembra de... Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que tem o modelo, lá no Antigo Testamento, né, tem uma nação que é um modelo para as outras nações. Né? Comente aí se você sabe qual é essa nação. É a nação que é modelo para as outras nações. Esse era o intuito dele ao colocar esse povo na terra de Canaã. E ele perdeu, essa nação, perdeu as características. E por isso ela não se transformou num exemplo e não conseguiu conquistar as outras nações. Agora, no Novo Testamento, ele deixa agora um povo, um novo povo, que é a igreja. E essa igreja, ela é modelo, ela precisa ser modelo para as outras nações.
Por isso que a gente não pode deixar, não banalizar e receber as críticas e achar que isso é normal. Não é normal, nós temos que ser modelo. Bom, então, e qual é o aspecto principal dessa igreja que é modelo? É a comunhão. E é o que a gente vai estudar. A comunhão da igreja. O significado da palavra comunhão no dicionário é o conjunto de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideias, tendências e valores. O sentido bíblico do termo grego vem do grego, koinonia, que se traduz por fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação, conjunta e relação. É muito importante que cada membro do corpo de Cristo esteja bem consciente de que o serviço cristão não nos dispensa da comunhão uns com os outros, ou seja, o culto é muito bom, mas a comunhão é principal, é primordial. Esse corpo, por sua vez, por ser de Cristo, carece de comunhão com Ele, 1 João 6. Então, nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça, nós somos a igreja, e essa igreja precisa estar em comunhão, em unidade. Compartilhamos, o que nós compartilhamos? Partilhamos as mesmas crenças, as mesmas ideias, as mesmas tendências e os mesmos valores. Isso está em comum entre nós. As nossas ideias, elas estão em comum. Por quê? Porque a gente compartilha esse tema. Então o foco desta lição é reafirmar a importância da unidade cristã e compreender o propósito divino para a igreja, revelar os inúmeros benefícios da comunhão. Bom, vamos lá. Nesse tópico aqui, destaque o significado dessa importância da comunhão, referindo-se a Atos 2:42, que a gente já leu, né? E explore como a igreja primitiva ou a igreja antiga, né, compartilhava não apenas relações, mas também seus corações, né? É muito importante você compartilhar quem você é e os desafios que essa igreja teve. Então você pode, nesse tópico 1, trazer quais são os desafios, né? Bom, os desafios era estar num mundo completamente diferente, estar diferente de todo mundo que vivia naquela época, eles eram separados, né, das outras práticas romanas e judias. Os judeus estavam apegados à lei, à circuncisão, aquilo que podia comer, o que não podia comer, a guarda do sábado. Eles estavam no outro caminho, então eles eram diferentes. E os romanos, por sua vez, também tinham os seus deuses pagãos. Eles não, eles cultuavam a Jesus, então eles tinham seus desafios. Quais eram as vitórias? Ora, a vitória era a cura, era a manifestação, era a conversão de almas, né? Agora, você deve usar passagens como Efésios, capítulo 4, 3, anota aí, tá? Tá aqui no texto, 1 Coríntios 12, 12, para enfatizar a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12 e Efésios 4 fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Você precisa ler, então, esse texto e trabalhar esse tópico de número 1. Beleza? Vamos lá, 1.1. No partir do pão. A primeira reunião para partir o pão associada à comunhão da igreja foi a véspera da crucificação de Jesus, e ela foi convocada por ele. Lucas 22:8, desejei muito comer essa última Páscoa convosco. Durante a ceia, no cenáculo é casa alta, né, essas casas que tinham antigamente, que na Judéia, que eram casas que tinham um segundo andar, né? Então no segundo andar geralmente fazia esses eventos, por isso era cenáculo, casa alta. Jesus chamou o pão de minha carne. Olha, agora pega aquilo que eu falei lá no começo, que eu falei que comer e beber. Presta atenção, vem comigo, presta atenção. Olha como eu estou desenvolvendo o trabalho, e tudo aquilo que eu falei no começo, a gente aplica aqui. Olha o que ele diz, ó. Jesus chamou o pão de minha carne. E falou assim, quando ele pegou o pão, falou assim, esta é minha carne que é partida por vós. Simbolizando a comunhão entre os discípulos e deles com Jesus. Entenda, quando Jesus diz, essa é a minha carne, é porque naquela cultura, esse comer desse pão era muito importante. Porque o pão, ele significava a vida. Porque o pão era o principal alimento. Aliás, o pão era o principal alimento durante o Antigo Testamento, durante o Novo Testamento e até 1759, por exemplo, né, na Revolução Francesa ali. Então até o século XVIII, o pão é o principal alimento. Então por isso que o trigo era importante, da onde se fazia o pão. Então o pão era o principal alimento que se comia. Não comia como a gente come hoje, arroz, feijão, essas coisas não se comia. Comia era bolo, comia era pão, era o alimento principal. Então, quando ele fala que aquele pão simboliza a vida da pessoa, porque ali estavam todos os nutrientes necessários para aquelas pessoas viverem. Então, quando ele diz que a carne dele é o pão, ele quer dizer que a vida dele, né, é
a nossa alimentação. E assim como o pão alimenta o nosso corpo físico, a sua carne, né? O corpo de Cristo, a morte de Cristo alimenta o nosso espírito. Entendeu? Então vamos lá. Durante a ceia, no cenáculo, Jesus chamou o pão de minha carne, simbolizando a comunhão entre os discípulos. Por isso Jesus falou assim, olha, comer aí dele. Comer junto. Lembra que eu falei a importância da comida? A importância da comida, a importância de comer juntos, a importância de sentar com o outro, de compartilhar. Então, tudo isso, Jesus agora está usando esse simbolismo, conhecendo esse simbolismo e trazendo para nós que ele é essa comida que nós devemos comer simbolicamente. A partir dali, Jesus orientou a realizar o mesmo em sua memória. Lucas 22:19, fazer isso em memória de mim. Ou seja, passou a ser um ato simbólico que relatava também, né, a presença do ausente. Então, a partir desse momento de comunhão, de comer juntos, esse que estava ausente se fazia presente. E então nós lembramos, por isso a ideia de memória, nós lembramos de Cristo Jesus, lembramos do que ele fez, lembramos e ele está vivo. Continua vivo aonde? Dentro de nós. Por quê? Vamos aprofundar, porque nesse mundo antigo, nesse mundo até da igreja primitiva, né, como eu falei, até o século XVIII também acreditava, que, e como é verdade, a biologia, né, vai mostrar isso, né, que tudo que a gente come passa a ser parte de nós. Então aquele pão passa a ser parte de nós. Vai passar por um processo orgânico, um processo dentro do nosso corpo, do nosso organismo, que começa com a mastigação na boca, através da saliva e de enzimas que vão levar isso até o sistema digestório, e ali vai sofrer várias transformações, aí se transformando e quebrando os alimentos em energia, e essas energias vão ser carregadas pelo nosso sangue a todas as células do corpo, trazendo vida. Então aquilo que nós comemos se transforma em nós. E os filósofos gregos já diziam, né? Nós somos aquilo que nós comemos, né? Por quê? Porque aquilo que a gente come vai se transformar na gente. Então, quando Jesus diz que a carne dele é o seu corpo, né? Quando nós comemos esse corpo, esse pão, ele passa a estar vivo dentro de nós. Por isso que comer e beber é um ato sagrado e simbólico, e é o que a gente chama hoje de Santa Ceia. Ao excluir os crentes da comunhão, ou seja, a Diótrefes sabotou a ordem divina, ou seja, enquanto a igreja lá de Jerusalém se reunia todos os dias para comer, a igreja que estava lá onde Diótrefes estava, Diótrefes impedia que eles se reunissem. Portanto, ele impedia que a comunhão acontecesse. E hoje, será que temos pessoas na igreja que impedem a comunhão? Vamos fazer esse trabalho? Não, não precisa não. Fulano, não quer. Exclui algumas pessoas. Será que a gente exclui algumas pessoas dessa comunhão? Ela é seletiva, comunhão seletiva, né? Não, fulano vem que eu gosto de fulano. Não, fulano vem que eu penso igual a mim. Não, fulano, não, ciclano não. Pode deixar em casa, fofoqueira, não serve, não presta. Não, Beltrano também não. Não, irmão, comunhão é para todos. Comunhão é para a igreja. Não existe panela. Tem lugares que a panela é tão forte que você não consegue entrar, que as pessoas se convertem, mas não conseguem ficar. Porque ninguém chama, ninguém fala, ninguém traz, ninguém inclui a pessoa. Não existe conversão se não houver inclusão. Não existe. Você precisa incluir essa pessoa. E quando eu falo incluir, não é aceitar os erros da pessoa. Incluir, que eu digo, é trazer essa pessoa, ela se sentir aceita, do jeito que ela é, do jeito que ela está. Bom, então continuando aqui, como é que a gente pode então entender isso? Né? Como é que a gente entende isso? Aqui você pode trazer também, depois no final eu vou trazer mais algumas dicas. Então a mesa é um local importante, aí no comentário dele ele fala sobre isso. A ceia é o partir do pão, a comunhão, que deve ser o estilo de vida dos crentes de Jesus, cabeça do corpo da igreja. Vou falar aqui mais um ponto. E a ceia? Falar nisso em ceia, né? A ceia hoje está banalizada, infelizmente, em alguns lugares nem faz ceia. Quando faz, come cada um de qualquer jeito, né? A ceia passou a ser uma parte dentro do culto. Faz o culto, chegou no final, atenção, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra. Pega o pão, rola o pão, você que come. Vamos ficar de pé, vou ler o texto, 1 Coríntios capítulo 11, lê o texto, vamos comer o vinho, beber o vinho, bebeu o vinho, acabou, atenção, amém. Não se pensa, não se para, não se reflete sobre a importância desse ato. Por outro lado, muita gente falta o culto de Santa Ceia como se fosse um culto qualquer. O culto de Santa Ceia passou a ser um culto como outro qualquer. Que dia vai ser? Faz tal dia. Que dia vai ser? Qualquer dia a gente faz. Se der, a gente faz. Se não der, não faz. Não, ela é importantíssima.
Porque é o momento que Cristo Jesus entende e pediu que nós nos reuníssemos em nome dele. A igreja primitiva fazia isso sempre que se reunia. E hoje a gente se faz uma vez por mês ou 2 vezes por mês. E muitos crentes banalizam esse evento como se fosse nada. Como é o evento mais importante que a gente come na presença daquele que é rei, na presença de Jesus. Então, a Santa Ceia é um papel importantíssimo. Fomos criados por Deus para o relacionamento e comunhão com Ele. Com quem? Com Jesus. E a natureza relacional do ser humano e sua transcendência exigem o culto. Eis porque, quando não adoram o Deus verdadeiro, os seres humanos elegem deuses falsos e filosofias vãs. Aí por isso que hoje tem tanta papagaiada no meio da igreja, porque falta comunhão, falta ensino. A gente está se perdendo com tantas coisas desnecessárias, com brigas internas, atacando um crente, dizendo, não, você não é crente não, não, você... Outro fala, né? E você não é crente não, como se a gente pudesse ter o poder de dizer quem vai para o céu e quem não vai para o céu, e a gente está mais preocupado em dizer quem não vai do que ajudar as pessoas que querem chegar lá. Então a gente fica tantas brigas internas que a gente perde o crescimento espiritual se dá na transcendência. O ser humano e sua transcendência exigem culto. Eis porque, quando não adoram o verdadeiro Deus, os seres humanos elegem falsos deuses, ou seja, filosofias vãs. Então a gente reclama que tantas ideologias têm entrado na igreja. Por que isso tem acontecido? Tem acontecido porque a gente deixou a comunhão, deixou o amor, deixou esses fatos, né? A mesa... Eu não fugi, aí vou ler para você não achar que não tem revista, pensar que eu estou inventando. Pastor Gílio, quando é que vai começar a aula? A mesa é um dos maiores símbolos da comunhão. Foi nela que Cristo partiu o pão em unidade com seus discípulos. Então a mesa é importantíssima. Diótrefes não promovia a comunhão, que era o seu papel como obreiro influente. Ao contrário disso, ele excluía as pessoas da igreja. Olha aí, por causa dessa atitude, João, usando sua autoridade apostólica, resolve denunciar a atitude de Diótrefes, contrárias ao bom desenvolvimento da igreja local. Ele expôs lá, falou, Diótrefes não deixa, Diótrefes não recebe o povo, Diótrefes não recebe a mim, ou seja, impede a nossa comunhão. A gente viu semana passada do ponto de vista de que obreiros que fazem isso, pessoas que fazem isso, são pessoas inseguras. Não conhece seu chamado, não conhece seu propósito, por isso tem medo de novas lideranças, enfim. Hoje a gente está vendo como é o mal que isso traz, que essas pessoas inseguras como Diótrefes, ao invés de promover a comunhão, elas promovem a exclusão. E quando isso acontece, o corpo de Cristo adoece, porque o corpo não se alimenta mais. Não se alimenta de quê? Do ensino, perseveravam na doutrina dos apóstolos, não se nutre da comunhão, e permaneciam todos juntos, unânimes em coração, no partir do pão, porque eles não se reúnem mais com esse pão, nas orações, né, e na comunhão. Então a igreja perde a sua essência, então ela passa a ser qualquer coisa, mas não é igreja. Você pode chamar de clube, você pode chamar de associação, você pode chamar de comunidade, você pode chamar do que for, mas igreja não, porque a igreja pressupõe comunhão e relação uns com os outros. Se eu não tenho tempo de olhar nos seus olhos, se eu não tenho tempo de te ouvir, de te escutar, se eu não tenho tempo de sentar com você, se eu não compartilho aquilo que eu tenho com você, porque a gente às vezes tem tantas cobranças, tantas coisas que a gente começa a fazer, não, vamos pegar nosso dinheiro todo e vamos fazer mega eventos. Vamos pegar esse dinheiro todo e vamos construir mega templos. Vamos pegar esse dinheiro todo e vamos comprar carros e imóveis e não sei o que, e jatos particulares. Enquanto isso, a comunhão interna da igreja, que é saudável, a gente perde porque não tem tempo nem dinheiro para isso. E quando estou falando aqui, eu estou falando de nós, falando da igreja como um todo. Principalmente as mega igrejas que estão chegando por aí. Igrejas pretas, mega churches e tal, não sei o quê, papá, que tem crescido tanto, com um apelo diferente. Um dos segredos dessas igrejas que tem crescido é também, eu tenho observado, é também o número 1, né? Não comprometimento. Você vai lá e não se compromete com nada. Você também não é cobrado com nada. E também não cobram nada de você. Então você não vai lá, dá mal o dízimo e está tudo certo. Então essas igrejas são muito mais atrativas do ponto de vista de jovens. Elas têm crescido bastante.
Então, hoje em dia, nós somos impactados por um grande número de coisas, de eventos, de pessoas, de internet, de conhecimento. Não pense você que o crente vai ficar vendo só você. Eu sei que as pessoas que me assistem outros tipos de canais também completamente diferentes do meu. Canais de fofoca, canais que falam de escândalo de crente, essas coisas. O povo gosta, né, de pessoas extremamente que ficam perseguindo os outros. Tem gente que gosta de pastor perseguidor, que aponta o dedo, que aponta o erro, que denuncia pecado do mundo, que quer que o mundo viva segundo o padrão da igreja. Enfim, tem gente que gosta disso e segue. Não adianta a gente achar que todo mundo vai ser, né? Porque as pessoas estão influenciadas por todo esse grupo de gente, todo dia, e principalmente os jovens. Eles vão estar influenciados por outra narrativa de evangélica que está crescendo. E é por isso que a gente tem que se fortalecer e ver quais são os nossos erros para que a gente possa se policiar. Então, vamos lá, do 1.2, nas orações. A oração é uma atitude espiritual que promove. Aqui ele está destrinchando esse versículo. Ó. O versículo 42, ele está destrinchando. No tópico 1, ele está destrinchando isso. Então vamos lá. A oração é uma atividade espiritual que promove a comunhão, seja individualmente ou em grupo. No primeiro caso, acontece quando estamos em comunhão com Deus, sendo a oração o canal desse relacionamento. Mateus 6,6. No segundo, é na unidade da igreja quando está reunida no mesmo propósito. Então, a comunhão com Deus, eu costumo dizer que ela tem dois movimentos. O vertical, que é você e Deus, e o horizontal, é você e seus irmãos, que forma justamente a cruz. Se não tem esses dois elementos, então não tem comunhão. Então, a oração, ela é primeiro direcionada a Deus, mas também é uma relação com o próximo. Se eu não tenho uma relação com o próximo, eu também não tenho oração. Lembra que a gente aprendeu lá no curso Boa Semente, onde eu estava falando sobre a oração que agrada a Deus, e se eu faço alguma coisa contra os meus irmãos, Deus não ouve minha oração? Então, se eu desprezo os mais pobres, mais fracos, mais alguma coisa que eu não concordo, eu desprezo esses irmãos, não estão inseridos nessa comunhão, eu também as minhas orações são impedidas por causa dos meus atos. Então, a oração, ela é fundamental. Oração. Será que temos orado o suficiente? Será que temos ainda culto de oração? Será que temos local de oração? Será que temos ainda um período de oração? Será que nossos cultos ainda existe uma oração? Eita, foi por meio da oração que Jesus pediu ao Pai para que nos tornássemos um entre nós mesmos e com Ele. João 17,17. Essa é a minha oração, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. A unidade. Somos todos um só. Vamos amar nossos irmãos. Vamos compartilhar com nossos irmãos. Vamos deixar de acusar um ao outro, vamos compreender os erros das pessoas. Não compreender não é aceitar, não é passar a mão por cima do erro, não é isso que eu estou falando. É trazer essas pessoas para a comunhão, trazer todos. Vamos amar essas pessoas, vamos falar de Jesus nos nossos cultos. A gente tem que falar tanta coisa. Então, esse é João 17,17, para que a gente seja um. Esse desejo de Jesus era sua prática no ministério, pois estava constantemente em oração, em comunhão com o Pai em momentos bons e difíceis. O corpo de Cristo é a igreja unida, que se conecta com a cabeça pela oração. O que Diótrefes ignorava, pois não prezava os irmãos, e ao invés de reunir-se com eles, lançava fora da igreja. Gaio e Demétrio amavam a comunhão, por isso recebiam hospedagem não só dos irmãos, mas dos estranhos, dando mostra do verdadeiro amor cristão. Nos últimos tempos nós perdemos tantas pessoas porque pensavam diferente, porque gostavam de coisas diferentes, porque não entendiam diferente, a gente excluiu, a gente perseguiu, houve caça, geralmente caça às bruxas realmente aconteceu e muita gente foi embora com isso. E a igreja, ao invés de se tornar um lugar de comunhão, se transformou num lugar de guerra. E quem mais tem ganhado com isso não é o reino, quem mais tem ganhado com o inferno, porque milhares e milhares de pessoas se perderam e milhares de pessoas estão perdidas aqui dentro. Daí nós precisamos retornar e repensar nossas práticas cristãs através da comunhão, nas orações e também 1.3 na doutrina apostólica. Lucas frisa que os crentes da igreja primitiva se dedicaram ao ensino por meio da comunhão. Ensino, lembra que eu falei que a palavra doutrina significa ensino? Como é que eles ensinavam? Através da comunhão. Né? O termo no grego didaquê significa ensino, doutrina, instrução nas assembleias religiosas. Esse é o primeiro ensino dos apóstolos. É chamada didaquê. Nas assembleias religiosas, né? Havia no início da igreja uma comunhão com propósito doutrinário que passou a fazer parte do estilo da vida da igreja, que era perseverar na doutrina dos apóstolos. Ou seja,
esses homens, os 12 apóstolos, 11, depois mais um que foi Matias, eles vão se dedicar a ensinar e ministrar essa igreja. Ministrar o quê? O que eles aprenderam de Jesus. E eles vão ensinando sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados pobres, os mansos, os pacificadores, as curas, os milagres, as maravilhas, o reino do céu, o que é o reino, como se achar o reino, como entrar no reino, como viver esse reino, qual é a conduta desse reino. Então tudo isso eles vão começar a passar, isso chama-se a didaquê. E essa didaquê, ela passa não só por esse ensino, mas pela prática. E a prática era justamente de compartilhar as coisas que tinham com essa população que cada vez crescia mais. Então, no momento que o apóstolo Pedro começa a pregar e começa a conversão, vem um número muito grande de pessoas que vão trazer uma série de demandas para essa igreja. Você agora tem pobres para cuidar, você tem mulheres que estão vindo juntas, você tem crianças junto com as mulheres, você tem famílias inteiras que a igreja tem que dar suporte. Logo, e elas vão, você precisa criar um modo de dar suporte a essas famílias que estão vindo. E para isso, então, os discípulos e as pessoas que vêm juntas vendem aquilo que elas têm e começam a compartilhar com aquelas pessoas que não têm. É claro que, como eu disse no começo, aqui não tem uma doutrina sobre isso, ou seja, uma prática, um mandamento. Não é mandamento que a gente faça isso. Temos que entender que os tempos são outros, o momento é outro, tudo é outro. Não é isso que ele está querendo dizer, mas está querendo dizer as nossas ações. Sabe, a gente compartilhar aquilo que a gente tem na igreja, com nossos irmãos, com a necessidade da igreja, sabe, com a necessidade das pessoas. Bom, irmão, é forte o negócio, é forte o negócio. Nesse tópico eu quero dizer para você que você pode incluir testemunhos, inclua testemunhos de pessoas, pode trazer vídeos de pessoas que mostram a comunhão transformou vidas, né? Você tem exemplo disso na sua igreja, de pessoas que se sentiram acolhidas na igreja? Aí você traz esses relatos. Com certeza na sua igreja, sei lá, uma igreja, né, de comunhão, você tem pessoas que, poxa, eu vim para cá, eu fui acolhida, falando sobre tudo do espaço da igreja como um espaço de violência, né? Porque nós estamos incluídos em locais de extrema violência. Como é que se dá a inclusão dessas pessoas na igreja, né? Então, poxa, eu vim aqui, eu era do tráfico, eu fazia coisas erradas, aí a igreja me salvou, fui evangelizado, alguém acreditou em mim. Olha, eu era do mundo, vim para a igreja, fui acolhida, eu tinha minhas filhas, tinha meus filhos, não tinha dinheiro para comprar alguma coisa, isso é necessário, mas a igreja me ajudou, eu consegui vestir meus filhos, consegui fazer minha obrinha aqui em casa, sabe? Então você traz esse testemunho, são muito importantes, motivadores, para que os alunos busquem uma comunhão mais profunda em suas vidas, que ele veja o resultado da comunhão. A comunhão vai trazer mudança de vida. 2. A vida em comunhão. A igreja é uma comunidade de fé e nasceu com esse caráter. Eles andavam, comiam e oravam juntos. Olha que interessante. A comunhão era um estilo de vida da igreja primitiva e essa modalidade não expirou. E essa modalidade expirou. Então, olha quando diz aqui que eles se reuniam todos os dias, não é para você fazer culto todo dia, não. É porque aqui, nesse momento, eles estão falando, tudo era também um culto, entendeu? Mas eles estavam sempre juntos, estavam sempre todos os dias juntos e ali compartilhavam aqui as suas experiências. A comunhão é uma ordem divina que promove bênção, Salmo 103, ó quão bom e quão suave é. E o desejo de Jesus, João 17, que a gente leu. Esse estilo de vida levou a igreja a um novo patamar espiritual e ministerial, a caris, a simpatia que atraía os não crentes, fazendo a igreja crescer. O que é caris? Né? Caris é justamente essa ideia, né, que onde vem a palavra carismático. Ela atraía. Então, olha como é que é interessante, né? A igreja é um novo, esse estilo de vida, onde eles viviam, tinham tudo em comum, oração, comunhão, né? E esse amor que eles tinham, que pode ser traduzido assim, faz com que a igreja chegue a um novo nível. E nesse novo nível, ela é reconhecida pelo povo. E isso trazendo a caris, que é o carismático, que é a ação do Espírito Santo. Então, por que a igreja tinha muitas curas e milagres e maravilhas? Porque eles tinham comunhão. Por que talvez a igreja hoje não tenha tanta manifestação do Espírito Santo no sentido de curas, milagres e maravilhas? Porque nos falta justamente isso. Por N fatores que a gente já falou lá, falta de tempo, falta de liderança, falta de visão, falta de entendimento, falta de ensino bíblico, dei 5 aqui, né? Então esses 5 pontos são importantes para entender porque que a igreja perdeu essas características e a gente tentar voltar, tentar buscar. Não é isso? 2.1.
preza a reverência. Quais são as características de uma vida em comunhão? Número 1, né? Preza a reverência. Os pródigos e sinais, prodígios e sinais, desculpe. Os prodígios e sinais que Deus efetuava na igreja geravam temor. Temor aqui significa respeito, não é medo não. Temor aqui é respeito. As pessoas tinham assim, poxa, ó, não, a igreja é a igreja, não vai mexer, não vai criticar, não vai falar mal de Pedro não, que... Por quê? Porque Pedro tem vida com Deus. Hoje em dia as pessoas não perderam esse temor. Por quê? Porque elas são diabólicas? Não, porque a igreja perdeu a autoridade. E quando eu falo assim, não é a igreja toda, você sabe disso, né? Falando assim, de uma certa forma a igreja perde a sua autoridade quando deixa de ter comunhão, e aí ela passa a ser insípida, e as pessoas falam de pastores assim como se falasse de uma pessoa qualquer na rua. Perdeu o respeito, perdeu o temor em relação à igreja. Mas antigamente não. Essa igreja, o povo tinha temor da própria comunidade de fé e dos de fora. Ou seja, as pessoas de fora respeitavam. Essa reverência, respeito, é condição indispensável no relacionamento do cristão com Deus, o que Diótrefes desprezava a olhos vistos, razão pela qual era irreverente no trato com a igreja de Cristo. Ou seja, ele não respeitava ninguém. Ele não respeitava João. Temor, ele não tinha temor de Deus, não tinha temor nenhum em relação a João. Não queria nem que João visitasse. Olha só, João que andou com Jesus, João que estava lá com Jesus, João, segundo alguns autores, o mesmo João da ilha de Patmos, o cara não respeitava Diótrefes. E tem gente que assim mesmo na igreja, não respeita ninguém, não respeita pastor, não respeita líder, não respeita professor, não respeita ninguém, nem que tiver acima, bispo, não respeita ninguém, é ele mesmo. Não, aqui quem manda sou eu, eles mandam lá, aqui sou eu que faço a obra aqui, né? A sede para lá, a gente que não respeita, tem que ter respeito, tem que ter temor, perdemos o temor. Diótrefes, quando você faz isso, você está perdendo a comunhão. A reverência está vinculada à santidade, caráter que a igreja que será buscada por Jesus deve ter, conforme Efésios 5:27, respeito. Respeite um pastor, respeite um líder, né? Respeite um professor de EBD, respeita. Isso é importante, a reverência, e Diótrefes não tinha isso. 2.2, experimenta o sobrenatural. Então, primeira coisa que acontece, ela preza pela reverência. Segunda coisa que acontece, ela experimenta o sobrenatural. A sobrenaturalidade era e continua sendo a marca da Igreja de Deus. Muitos sinais e prodígios aconteciam no meio dela através dos apóstolos. O que antes eles testemunharam com Jesus, agora com o nascimento da igreja, passava a ser realizado por eles. Ou seja, aquele que eles viram, os milagres, como a gente viu na semana passada, Jesus dizendo, né, vocês vão fazer milagres maiores do que esse, né, se vocês crerem. Então, então aquilo que eles viram Jesus fazer, agora eles estavam fazendo. As experiências sobrenaturais e o poder de Deus eram meios de convencer os não crentes, além de mostrar a autoridade da igreja. Por quê? Porque naquele momento que a igreja estava nascendo, era preciso mostrar o poder desse Jesus ressurreto. E esse poder desse Jesus ressurreto era demonstrado através dos sinais e maravilhas. Então, se havia milagres, se paralíticos andavam, se as pessoas criam, se havia ressurreição, isso gerava maior temor ainda dessas pessoas que estavam de fora, mostrando, não, realmente esse Deus é o Deus verdadeiro. Esse Deus não é como o Deus dos romanos, não é como Dionísio, não é como os Zeus, não é como o Deus Apolo, não é como esses deuses, como a Vênus, né? Não é como as deusas a Diana dos Efésios, não. Esse Deus é o Deus verdadeiro, porque ele cura. A manifestação de sinais. Então havia respeito e ajudava nessa conversão. Então os sinais serviam de testemunho, presta atenção, vamos lá. Os sinais, as maravilhas serviam de testemunho, atraíam esse povo que quando chegava à igreja constatava o amor e a comunhão, porque eram aceitos e acolhidos. E por serem aceitos e acolhidos, o número então crescia. E aí então fazia-se mais sinais e mais maravilhas, isso servia de testemunho, de sinal, atraía e chamava a atenção do povo. Vamos lá, que Deus está curando, Deus está fazendo algo maravilhoso através desse Jesus que morreu, mas ressuscitou, e eles dizem que está vivo. Eles iam à igreja, constatavam com seus próprios olhos milagres, eram a ser recebidos, acolhidos, e viam que eles viviam juntos em comunhão, em amor e unidade. Ali eles permaneceram, doavam suas coisas, e aí
aconteciam sinais, você entende? Então essa dinâmica fez com que a igreja, essa igreja do primeiro século, explodisse. Ela crescesse. Você vai estudar Atos, vai ver 5 mil, 3 mil, 5 mil, 3 mil, e vai dobrando o número de pessoas que vão chegando. E aí você, como é que entra 5 mil no templo? Não tem como entrar 5 mil pessoas no templo. O que acontece é o quê? Elas vão se reunindo nas casas. As casas também são locais aonde essas pessoas vão se reunindo, que depois, mais tarde, vão ser as igrejas. Ok? Vamos lá. Então, quando a igreja... Aí, quando há vida em comunhão, vamos relatar aqui o tópico 2. Quando há vida em comunhão, 2.1, preza a reverência, 2.2, experimenta o sobrenatural. Um dos motivos pelos quais a gente não tem visto esse sobrenatural desse jeito que está colocado aqui é porque falta a condição sine qua non para ela, que é o quê? A comunhão. Se não tem comunhão, não tem a ação sobrenatural do Espírito Santo. E quando estou falando aqui, não é língua, não é dom, não é profecia, não. É manifestação sobrenatural mesmo. Ou seja, curas, maravilhas, sinais e prodígios não acontecem mais, porque nós mudamos, nós não somos mais o mesmo, nós estamos em um mundo diferente, uma série de mazelas e muitos pecados, e também perdemos essa capacidade ou a possibilidade de promover essa comunhão real. 2.3. Convive em comunidade. A igreja é a comunidade cristã, um ambiente de fé, onde a vida deve ser compartilhada, que eles sejam um. Jesus pediu, João 17:11, antes de iniciar seu ministério, ele mesmo nomeou 12 homens para que estivessem contigo, Marcos 3,14, partilhando o chamado. Os primeiros cristãos começaram a moldar esse novo modo de viver, passando a ter tudo em comum, ou seja, viver sob koinos, termo grego que significa comum, ordinário, compartilhado por muitos. Essa era o espírito sob o qual Gaio vivia, como um obreiro generoso e hospitaleiro que dava abrigo aos missionários em sua casa. Né? E aqui entra uma questão muito interessante, né, dessa questão do koinos, né, desse ter tudo em comum. Antes do Senado Ministério, ele nomeou 12, partilhando o chamado. Então a igreja precisa muito dessa questão de conviver em comunidade, ter tudo em comum. E essa palavra, duas palavras que chamam a atenção. O koinos, né, que tem termo grego que significa comum, ordinário, mas também tem um também muito usado que é o companheiro. Companheiro vem do grego companes, né? Companes. Que é companes? Companes é do grego, do latim, né? Que significa companes, significa com pão, aquele que traz o pão. Em outras palavras, tem tudo a ver com o que a gente tem a dizer assim. O dicionário diz assim: companheiro, do latim companes, aquele com quem dividimos o pão. Aquele que confiamos o suficiente para sentá-lo em nossa mesa e dividir nossas ideias, vitórias, derrotas ou simples pedaços de pão. É o que acontece lá no finalzinho do Evangelho, quando os discípulos estão caminhando na direção de Emaús. Né? E aí Jesus havia morrido, ressuscitado, eles não sabiam nem imaginavam, estavam desesperados, estavam ali um ou outro conversando, e eles estavam caminhando para ir poder fazer o quê? Para poder comer juntos com os outros discípulos que estavam lá. Jesus chega nesse momento, entra na conversa e começa a discutir com eles, conversar com eles. Quando eles chegam lá, que entendem quem é Jesus, eles dizem bem que ele foi assim, porque a gente no caminho entendia, enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Daí vem um hino lindo, né, que dizia: divino companheiro do caminho. Divino companheiro do caminho. Lembra disso? Isso é da antiga, né? Bom, mas é muito bom, porque ele conta justamente companheiro, aquele que carrega o pão comigo. Jesus, essa ideia da comunhão vem justamente dessa ideia de companheiro. É aquele que tem o pão. Por isso que a comunhão, ela se dá também pelo alimento. Companheiro é aquele que é meu amigo que tem o pão, aquele que compartilha o pão comigo. E é por isso que a mesa é importante. Está vendo como é que todas as coisas estão juntas? Porque a mesa era o local dessa comunhão, é o local da partilha. E aqui é interessante, né, que o dicionário traz para a gente, até aprofunda, que você compartilha não apenas o pão, mas você compartilha quem você é, porque Jesus falou: esse pão é minha carne. Então, nessa relação de comunhão, eu compartilho quem eu sou. Eu dou meu afeto, eu dou meu carinho, meu respeito, a minha solidariedade. Eu compartilho as minhas dores, as minhas lutas.
Tem sido a igreja um local onde a gente pode compartilhar as nossas dores, as nossas fraquezas? Jesus, como uma Bíblia fala, não Jesus disse, mas a Bíblia fala que nós devemos compartilhar com os nossos amigos as nossas dores, fazer orações de intercessão, né? Compartilhar as nossas aflições, nossos medos. A gente não tem espaço para isso, porque a igreja se transformou no local onde são super-homens. Todo mundo ali é muito crente, é muito santo. Ninguém pode falar, imaginar que você tem erro, que você tem pecados, que você tem seus medos, seus pavores. A comunhão é isso. Jesus na última ceia estava sentado com eles e compartilhando com eles as suas dores. Jesus estava próximo a morrer. Estava compartilhando com eles a sua angústia mais profunda. Comer junto. Que nós possamos voltar, né? Que nós possamos voltar a esse aspecto importantíssimo da comunhão. Esse era o espírito sob o qual Gaio vivia, como um obreiro generoso e hospitaleiro que dava abrigo aos missionários em sua casa. Olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Como é que Deus se faz presente? Nesse tópico 2, eu posso também... Qual é a dica, né, que a gente tem? Qual a estratégia que a gente pode dar aí para você aí, né, para os seus alunos, né? Bom, no tópico 2 você pode fazer o quê? Planejar uma atividade prática durante a aula que promova a comunhão entre os alunos. Pode ser algo simples, como compartilhar lanches durante uma pausa, incentivando conversas e interações significativas. Quem sabe você não possa, no final desse trimestre, fazer um momento, né, para você estar junto com os irmãos. Muita coisa que eu falo é que você fala assim, pastor, mas eu não posso fazer nada disso. Eu não sou pastor, não sou líder, não sou professor. Não, você pode fazer isso, as coisas no dia a dia. A mudança não começa às vezes do muito, mas começa do pequeno, nas suas pequenas práticas, na sua vida cotidiana, na sua família. Começa na sua casa. Você compartilhar e você ter comunhão, você fazer coisas juntas, ter atividades com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, juntos ali. Isso já é um começo. Na sua classe você pode fazer essa diferença. Então o que você faz? Compra um saquinho de bala, traz para a classe, compartilha aquele saquinho de bala. Não pode comer na igreja. Aí você acaba com tudo. Aí tem isso também, né? Que se você pegar um saquinho de bala na tua EBD e der o saquinho de bala para cada um ali, para você entender aquele momento de compartilhar, vai ser, talvez seja um Deus nos acuda. E aí você vê qual é o nível de comunhão da sua igreja. Que as pessoas não vão entender que você está fazendo aquilo para ensinar a o compartilhar. As pessoas vão querer entender, vão falar, não, aqui é a igreja, a casa do Senhor, não pode comer aqui dentro. Enquanto a gente está preso nessas formalidades, enquanto a gente está preso nessas práticas terrenas e nessa formalidade apenas exterior, a gente está perdendo o mais importante, que é o conteúdo, entendeu? Mas se na sua igreja tiver espaço para fazer isso, se as pessoas entendem, têm essa visão, faça isso, compartilhe. Ou traga um bolinho, ou traga um salgadinho. Mas não, na minha igreja, pastor, se eu fizer isso vai dar uma confusão. Então, depois que terminar a ABD, você pega a sua classe, fala com o professor, fala com o superintendente, ou fala com o pastor, se for, né, o seu líder, né, superior ali naquele momento, fala assim, olha, depois da ABD, eu vou fazer um lanchinho com a minha classe. Eu trouxe aqui um pratinho, a gente vai lá para fora, para não ter murmuração, né? Para os crentes chatos não desviar, que eu também não quero perder ninguém. Então a gente vai fazer lá na pátio, não tem pátio, a gente vai fazer lá na rua. Trouxe aqui um salgadinho, a gente vai comer junto. Todo mundo sentadinho, e a gente não vai ter que ir uma festa de crente, não. Não, todo mundo sentadinho em volta da mesa, comendo, cada um pegando. É que bonito, né? A gente fazer isso. É isso. Isso chama-se comunhão. Atividade prática de comunhão. No tópico 2, faça isso, tá? Que você vai ver aí a vitória. Então essa é uma dica especial aí do Boa Semente. Bom, aí não esqueça de fazer o curso Professora de EBD, hein? Eu tô esperando vocês aí de surpreendente também. E os cursos eu quero ver bombar aí o pessoal estudando comigo aí nas quartas-feiras e também fazendo o curso EAD. Você aí, ó. Dá na hora de você fazer. Tudo isso a gente ensina lá no curso de liderança, de capelania e cursos mais. Tá, vamos lá. 3. Objetivos da comunhão. A comunhão quebra o egoísmo, pois funciona pelo altruísmo. Ou como ensina o apóstolo Paulo em Filipenses 2, 3 e 4. Considere aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 3.1. Unanimidade de propósito. O termo unânime vem do original grego homotumadon. Olha, isso é tão bonito. Boa Semente também é cultura.
omotumadon, omotumadon, que tem o sentido de com uma mente, de comum acordo, com uma paixão singular única. Então, quer falar em mistério, você vai falar assim, irmão, nós estamos em onomuta, nós estamos em omatumadon, nós estamos em omatumadon. Irmão, você está em omatumadon comigo? Você está em otumadon? Otumadon significa mesmo pensamento, mesma mente, como um acordo, né? Ou seja, a gente tem que estar em acordo sobre alguma coisa. Esse significado aparece em 10 de suas 12 ocorrências no livro de Atos. Isso nos ajuda a entender a singularidade da comunidade cristã. Omotumadon é um composto de duas palavras que significam impedir e em uníssono, que aponta para a harmonia em grau e tom. A igreja nasceu para que seus integrantes andassem em harmonia de propósito. Eita, forte isso. Viver para que seus integrantes andassem em harmonia de propósito. Viver e compartilhar as boas novas. Olha só que coisa linda. Compartilhar o amor, compartilhar tudo. Gaio e Demétrio andavam na verdade, ou seja, estavam sob o propósito divino. Mas Diótrefes vivia para seus próprios interesses. Na igreja que eu dirigi, eu sempre procurei botar em prática essas questões e achava que a igreja tinha que ser realmente diferente. Eu fiz um trabalho muito interessante, social, que era no tempo da pandemia, no tempo que as igrejas estavam fechadas e no tempo que nós estávamos passando por esses grandes problemas, a gente estava vivendo uma crise muito forte. A gente colocou os irmãos, cada um trazia o seu quilo, né? Cada um trazia o seu quilo e a gente colocava na rua. E era assim o seguinte: você trazia o que você tinha e você pegava aquilo que você não tinha. Olha, foi uma experiência muito maravilhosa. Teve um irmão lá que doou, o Diego, pai do Diego, eu posso falar aqui com muita alegria, doou os quilos. Olha, tem algumas fotos aí, né? E aí as pessoas vinham e pegavam aquilo que elas não tinham. Olha que coisa, que alegria que as pessoas tinham em poder participar e em poder fazer isso. A comunidade vê a ação. Isso é muito importante. Bom, então, a unidade de propósito, isso é bom, né? Quando a igreja está junto, os obreiros estão juntos, se podem ajudar. 3.2, concordância. Pouco antes da vinda do Espírito Santo, os discípulos de Jesus receberam uma ordem dele para ficarem unidos em oração, enquanto esperavam a promessa do Espírito. A decisão deles foi obedecer. Atos 2.1. Havia neles o mesmo coração, cujo termo jurídico grego é cardia. Por isso o Espírito caiu sobre eles. Gaio e Demétrio estavam juntos em concordância com seu líder João para o mesmo propósito. Atos 2.1. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, a gente viu no começo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então fico imaginando, 10 dias, todo mundo lá. Cerca de 120 pessoas, homens e mulheres estavam lá. 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, todos os dias unânimes no templo. E tem também o seguinte: por que eles precisavam, né, vender as coisas que tinham? Porque muitos deixavam sua tarefa, muitos também deixavam de trabalhar no campo, que era o principal tipo de trabalho, seu comércio, largava aquilo, e como é que ele ia se sustentar? Então muitos vinham morar, viver junto realmente. Viver junto realmente. Então muitos deixavam tudo, deixavam seu emprego, deixavam as coisas que faziam e tinham que morar na igreja. Por isso que tinham aqueles que tinham condições tinham que vender o que tinham para que todos pudessem sobreviver. Então, e aí, quando isso acontece, quando o coração do povo é um, quando eles estão juntos fisicamente e espiritualmente, fisicamente porque todos estavam no mesmo local, e espiritualmente porque estavam com o coração. No mesmo coração, porque às vezes a gente pode estar junto, mas pode estar pensando diferente. A gente está no mesmo culto, mas está querendo coisa diferente. Então não é só estar junto, não é uma reunião, mas é uma união ou uma unidade. Então é possível, quando isso acontece, estamos juntos, unidos e reunidos. Ou seja, nosso corpo está junto, mas a nossa mente também está junta. Nosso coração está conectado, o Espírito desce. Para o Espírito descer sobre nós, é preciso que estejamos com essa mesma unidade, né? Cardia. 3.3, louvor a Deus. Louvar a Deus é uma das expressões de alegria e gratidão manifestas pelos irmãos da igreja primitiva. Havia consciência de que era Deus quem estava agindo, não qualquer pessoa na igreja, assim que fosse um dos seus líderes mais proeminentes.
Sendo um deles, João, tinha esse entendimento, denunciou a motivação errada de Diótrefes, que gostava de ser o mais importante entre eles. 3 João 9, onde ele vai mostrar ali, né, que Diótrefes não pensa nisso. Diótrefes quer ser o mais importante. Diótrefes quer ser o cara, o tchan, e não deve ser assim. Bom, o que a gente pode dizer, né, antes da gente ir para a conclusão, de que você das dicas importantes para esse tópico 3. No tópico 2, eu falei, né, no tópico 1, eu falei sobre você trazer testemunhos. No tópico 2, eu dei a dica de você compartilhar, fazer realmente alguma atividade de comunhão junto ali, porque o ato ele é muito forte. E no tópico 3, eu quero deixar para vocês uma dica: divida a classe em pequenos grupos de discussões focadas nos tópicos abordados. Isso cria um ambiente mais íntimo e encorajador, onde os alunos compartilham suas próprias impressões sobre o texto. Ou seja, são 3 grupos, divide em 3 grupos e manda cada grupo discutir um tópico. Vocês 4 vão discutir o tópico 1, vocês 4 vão discutir o tópico 2. Isso funciona muito em classe de obreiros, tá? Classe de homens, que é mais, né, mais ágil, mais fácil de locomover. Não que os homens sejam melhores, é porque os homens, pela vestimenta, então fica mais fácil de se locomover e de se sentar em determinadas situações. Então os homens é mais fácil. Mas nada impede também que as irmãs possam fazer quando tem um espaço. Tal grupo, tópico 1, 5 pessoas tópico 2, 3 pessoas tópico 3. Deixa que eles dão 5 minutos só para eles comentarem, compartilharem. Depois cada grupo desse vai trazer a sua experiência. Irmãos, o que vocês absorveram do tópico 1? Entendemos isso assim, assim, assim. Vocês, o que vocês entenderam do tópico 1? Aí fala, e depois cada um, entendeu? Que coisa legal, né? Discussão em grupo. Isso aqui não tem lugar nenhum, só no Boa Semente. Fica com a gente, que tem muita coisa boa, só tem aqui, tá? Bom, então isso é uma questão legal, uma dica legal para você trabalhar no seu tópico 3, porque os alunos precisam se sentir também inseridos. Olha, vou te dizer uma coisa: pode ser que na sua igreja não tenha esse ambiente de comunhão, mas se você conseguir isso na sua classe, a tua escola bíblica vai crescer. E mais tarde, esse amor que você está distribuindo às igrejas, a tua classe vai se espalhar para a IBD, da IBD vai se espalhar até a igreja. Começa tudo com uma pequena atitude. Vamos parar de criticar, de falar que não tem, que não dá, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Chega, a gente já sabe. Está tudo falado aí, está tudo explicado. Quando eu dou essas aulas, a gente já sabe disso. O importante é a gente promover a mudança. Você e eu somos agentes de mudança. Nós estamos aqui para mudar, para fazer diferente, para não aceitar o que está aí, para poder propor com carinho, com respeito, sobretudo, a nossa liderança. E quando nós somos líderes, implementar as mudanças que nós podemos fazer dentro de acordo com as nossas necessidades e das nossas possibilidades, a mudança que a igreja precisa, que eu preciso, que nós precisamos para sermos um sinal de Deus nessa geração. Eita, tá forte isso, hein? Então, essas dicas são muito importantes. Além disso, o que você pode fazer também, né? Se você tem possibilidade, eu não sei como está a sua capacidade aí, né? Mas você pode fazer a ilustração visual. A ilustração visual é um poder muito grande. E aí você pode trazer um quadro com o corpo. Porque o apóstolo Paulo lida muito isso com o corpo, né? Você traz lá o corpo humano, bota lá o corpo humano, bota a foto do corpo humano, sei lá, dos órgãos, né? Das partes do corpo humano, aí você faz isso, é interessante. E aí você trabalha essa ideia do corpo. Nós somos um corpo, cada membro precisa do corpo, o tecido das células, o tecido, né, digestório, o tecido epitelial, o tecido liso, escamoso, esquelético, né? Eu até esqueci as aulas de ciência, mas é bom, você não vai dar aula de ciência, não vai dar nada disso. Você vai trazer aquela abordagem do corpo e mostrar como que eu e você somos pequenas células nesse corpo, que precisa estar junto, para que senão seja realmente um corpo. Não é isso? Um outro ponto também interessante, né, é a dinâmica. Cria uma dinâmica que os alunos formem uma cadeia de mãos, todo mundo das mãos, simbolizando a força da união. Destaque como quando uma parte da cadeia fraqueja, toda a cadeia se afeta. Assim, ó, faz um grande círculo, faz o círculo lá, todo mundo dá as mãos, e aí o que acontece? Você manda uma pessoa ficar no meio, pede que uma pessoa fique no meio, e ela tente romper isso. Mas todo mundo tem que segurar forte.
Esse que tenta romper é o idiota, fica no meio querendo o quê? Ele plantando com discórdia, não gosta de ver união, não gosta de ver as pessoas felizes, não gosta de ver as pessoas alegres. Aí você vai lá e você mostra, olha só, o idiota está tentando separar vocês, aí ó, está tentando romper essa cadeia aí e tal, não sei o que. Aí o pessoal vai se divertir, vai ser legal, cadeia de solidariedade. É muito boa essa dica para você implementar na sua aula. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Tenho certeza que a aula de hoje valeu. Eu tenho procurado aqui trazer mais conteúdos para vocês, para não ser aqui apenas um comentário bíblico, um comentário, e nem muito menos porque eu não quero que você me veja como uma pessoa rancorosa, uma pessoa chata, uma pessoa que fica vendo defeito, não. A ideia aqui é trazer conteúdo de qualidade para o seu crescimento e para o meu crescimento espiritual, para que seja realmente uma boa semente. Peço a sua ajuda, contribua, sendo membro, sendo apoiador, a me ajudar a fazer mais conteúdo e trazer mais coisas para vocês. Eu vou ficando por aqui. Conclusão: cada membro do corpo de Cristo necessita estar em constante vigilância quanto aos ataques do maligno e a tendência da natureza humana pecaminosa que tentam minar e destruir a comunhão do povo de Deus. O mesmo Espírito que nos reveste de poder também opera a união. Efésios 4, 3 ao 6. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá a glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz!